Olá, olá, meus queridos, muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês estão a ver este vídeo. Como é que estão? Está tudo bem com vocês ou não? Bem, então, hoje quero trazer aqui para vocês um pouco sobre o que são blueprints. Eu vou explicar aqui de uma forma muito resumida o que são as blueprints e como é que elas funcionam, e depois eu vou-vos mostrar como montar aqui um mecanismo de, por exemplo, interação do jogador com uma porta, que nós já tínhamos começado a ver num dos vídeos anteriores, aquela questão de criar a collision box para a porta e tudo mais, ok? Então, malta, rapidamente aqui, as blueprints, elas são um sistema de programação visual dentro da Unreal que permitem que vocês possam criar uma lógica do jogo, ou seja, lógica de gameplay, interações, inteligências artificiais e até mesmo aqui a questão das animações, sem precisarem especificamente de escrever código, ok? Eu sugiro que pensem nas blueprints como se fossem blocos de Lego, de lógica, onde vocês conseguem ligar para dizer exatamente ao motor do jogo o que é que vocês querem que ele efetivamente faça. Então, mas para que é que servem as blueprints? Para que é que elas efetivamente servem? Elas servem para vocês conseguirem criar comportamentos de personagens e objetos, por exemplo, fazer com que certos eventos respondam à interação, como por exemplo pressionar teclas, que é aquilo que até vamos ver hoje aqui neste vídeo, portanto fiquem desse lado que eu garanto que vocês vão gostar. Controlar animações, criar efeitos visuais, sons e por aí fora, ou seja, criar, ao fim e ao cabo, interações com os nossos atores, apanhar objetos, abrir portas, todas essas coisas, e até fazer tudo isto de uma forma rápida, sem precisar daquela programação tradicional. Agora, para vocês poderem entender aqui como é que funcionam os blueprints e tudo mais, há algumas coisas que vocês primeiro precisam de saber em relação às blueprints. Nós temos aqui pelo menos cerca de 5 tipos de blueprints diferentes. Nós temos as blueprints que são eventos, que são basicamente aquelas blueprints que elas vão definir o que é que acontece. Elas são blocos que iniciam a lógica, como por exemplo pressionar uma tecla, colidir com algo, iniciar o jogo, daí o evento Begin to Play. Eu já vou mostrar isso aqui, ok? Aliás, eu posso até mostrar já. Estamos a falar do tipo de blueprints assim, que normalmente são assim, quer dizer, não é blueprint, mas o evento que nós temos lá dentro são normalmente estes assim azuis, azuis, para isso. Vermelhos, ok? Nós depois temos as ações, que são aquelas que permitem fazer, dizer à Unreal o que é que ela vai fazer, como mover, girar ou até esconder alguns tipos de objetos, ok? E depois temos as condições, não é? Que são aqueles que são tipo este assim, tipo os branches, que permitem aqui criar uma lógica condicional. Se for isto, faz isto. Se não for, não faças. E ainda temos depois as nossas variáveiszinhas, que são dentro das blueprints, é algo que permite armazenar valores, como por exemplo a vida do jogador, velocidade, informações sobre, no caso aqui, a câmera e por aí fora. Tirando isso, temos também as funções e os eventos que são personalizáveis. Aqui no caso deste lado, nós temos um custom event, que na verdade ele não foi criado aqui, isto foi apenas a puxada de um evento que foi criado numa outra blueprint, e é exatamente aquilo que nós vamos ver aqui hoje. Portanto, só para vocês perceberem, nós temos diversos tipos de funcionalidades dentro das próprias blueprints. Mas então, Bruno, quais são os tipos principais de blueprints que nós temos? E é exatamente isso que nós vamos ver. Mas antes, já deixaram um like neste vídeo, meus queridos? É que eu estou a fazer isto para vocês com todo o gosto e carinho, e também para os meus alunos, que eu sei que vêm aqui a seguir os vídeos e que gostam da forma como eu faço estas explicações. Mas, malta, para mim, não que seja muito importante, mas deixem o like, porque eu acho que isto pode ser importante para alguém que também está à procura de buscar um conhecimento mais aprofundado sobre isto e que até pode se identificar com a forma como eu explico isto. Não que para mim eu vou ganhar alguma coisa com isso, porque não vou, malta. Eu estou aqui simplesmente com o intuito de partilhar um conteúdo rico com vocês e tentando explicar isto da melhor forma possível e mais clara para vocês. Portanto, já sabem, malta, deixem o like e compartilhem com quem vocês acham que pode vir a ter interesse neste tipo de conteúdo. Portanto, então, bora lá. Antes de eu vos explicar quais são os tipos principais de blueprints que nós temos, eu vou então mostrar-vos o que é que nós vamos fazer hoje aqui, ok? Portanto, hoje o que nós vamos criar é basicamente esta lógica em que nós vamos ter uma porta, ok? Onde esta porta vai ter a permissão de que quando o jogador, neste caso, se aproximar dela, ok? Eu consigo, por exemplo, interagir carregando a tecla E para abrir a porta, ok? Lógico, ela não tem uma lógica encerrada, porque o intuito é apenas explicar-vos esta lógica principal, mas o intuito aqui seria, se eu voltasse a carregar, ela fechava a porta, mas eu não concluí essa construção, porque acho que é só fazer o inverso daquilo que eu vou explicar aqui. Ok, mas então, Bruno, como é que nós fazemos isto? Portanto, vamos apagar esta blueprint daqui e vou então
explicar isto. Já agora, esta caixazinha que está aqui à frente, que vocês viram ainda agora aqui no jogo, que ela acende uma luz, isto é uma outra coisa que eu ensinei, mas que ainda não está disponível para vocês online, mas depois eu, futuramente, pode ser que tenha aqui um tempinho para gravar um vídeo sobre isto. Isto é aquilo que eu estou aqui a ensinar aos meus alunos em desenvolvimento de videojogo. E depois, se vocês quiserem, podem deixar aqui nos comentários a dizer: Bruno, eu quero um vídeo sobre isto. Traz o vídeo, explica como é que tu fazes isto. Mas de certeza que vocês devem ter aqui na net, alguns já, alguém a explicar algo que faz, como é que se faz, não sei o quê, mas se quiserem, peço aqui ao Bruninho que eu faça um vídeo sobre isso, se tiver tempo, como é óbvio, porque às vezes posso não ter tempo. Então, malta, bora lá. Como é que nós, efetivamente, adicionamos uma blueprint aqui para fazer o trabalho que queremos fazer aqui na nossa porta, ok? Então, a primeira coisa que nós temos de fazer é vir aqui ao Content Drawer e dentro de uma página, uma pasta qualquer aqui dentro, nós vamos então criar uma blueprint. Lá direito do rato, e temos aqui então Blueprint, classe, ela pode ser encontrada aqui ou pode ser encontrada aqui, ok? Temos depois outro tipo de funcionais blueprints, e então carrego Blueprint, classe, e agora vão-nos aparecer os principais tipos de blueprints. Malta, então, eu aqui rapidamente explicando isto, nós temos os blueprints dos atores, que, como diz ali em inglês, não é? Mas eu vou tentar aqui traduzir de uma forma mais que vocês consigam entender. É quando eu quero criar uma blueprint para um objeto que vou colocar no mundo, como portas, como NPCs, pickups, escadas e não sei o quê, e eu quero que haja algum tipo de interação. O spawn é para quando eu quero ter um objeto controlável, por exemplo, ele por defeito não tem um movimento e eu quero que, por exemplo, o jogador chegue lá e consiga pegar no objeto, guardá-lo ou uma coisa do género. Depois temos então o character normalmente é para versões especiais, como movimentos prontos, que são normalmente úteis para os jogadores e para os NPCs, tipo animações específicas e por aí fora, ok? Aqui depois vou saltar aqui para o Game Mode. Aqui no Game Mode nós temos então aqui, porque o Character e o Player Control são muito parecidos nesta lógica, fazendo aqui a diferença. Atualmente isto é mais associado para quando vocês têm tipo NPCs e este aqui é mais para quando são controles do jogador. Aqui depois no Game Mode é basicamente regras gerais que vocês podem definir para o jogo, tipo quem ganha, que personagens é que podem usar isto e por aí fora, ok? Determinados objetos. Depois ainda temos aqui o quê? Ainda temos aqui o Actor Component e o Scene Component, que são depois aqui possibilidades de vocês poderem adicionar componentes comportamentais na vossa cena e por aí fora. Vocês ainda têm aqui outras classes. Também existe depois a possibilidade de vocês poderem criar o interface gráfico, mas depois eu noutro vídeo vou então trazer isso aqui para vocês. Portanto, agora vamos criar uma blueprint ator e vou-lhe chamar BP, só que no meu caso eu vou ter de chamar a BP Door 2, porque eu já tenho ali uma outra, que era aquele de exemplo que eu estava aqui a mostrar, ok? BP Door 2, certo? Agora, muito rapidamente, eu criando aqui esta blueprint, tudo o que eu quero agora fazer relacionado com a minha porta de interação, eu crio dentro da blueprint da mas não só. Eu também vou ter de criar dentro da blueprint do jogador, ou seja, da personagem com o qual o jogador vai jogar, que no caso aqui nós temos isto pré-configurado para começar com o Third Person Character Mode, ok? Então agora eu carrego 2 vezes dentro da blueprint e é aqui que as coisas começam a ficar um bocado mais complexas, mas depois quiserem eu posso trazer aqui um vídeo a explicar exatamente onde é que estão as coisas dentro das blueprints, como é que elas funcionam, o que é, o que é que não é, mas pronto, aqui rapidamente vocês têm o viewport, que é onde vocês vão colocar tudo aquilo que precisam para trabalhar com a blueprint. Muito importante, malta, a dica muito rápida aqui em relação àquilo que nós vamos aqui trabalhar, e para quem for começar a aprender aqui a trabalhar com blueprints, comecem sempre com coisas simples, malta. Não tentem ir copiar vídeos à internet para vocês fazerem e depois não entendem o que é que estão a construir. As blueprints é tudo uma questão de lógica, sem que vocês precisem de programar. E se vocês não entenderem a lógica, meus queridos, de nada vai servir, ok? Portanto, comecem sempre com coisas simples, podem sempre copiar as coisas de um lado para o outro, mas entendam acima de tudo sempre aquilo que estão aqui a fazer, ok? Então bora lá aqui para a nossa blueprint. O que é que eu vou precisar aqui para fazer esta blueprint da nossa porta, para haver aqui uma interação? Primeiro, eu vou precisar da nossa porta e vou precisar também de uma caixa de colisão. E já agora eu tenho outro vídeo sobre colisões, a explicar como é que são as colisões, como é que elas se fazem. Vocês podem depois sempre procurar aqui, eu até se quiser eu posso deixar depois aqui na descrição deste vídeo, esse mesmo vídeo sobre colisões. Ok, malta? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vou trazer aqui para o Components, que é a parte onde eu coloco tudo aquilo que eu quero que esteja dentro da minha blueprint. Eu vou trazer então para aqui uma caixa de colisão, portanto uma Box Collision,
ok? Já expliquei aqui o que é que são box collisions, quais são os tipos de caixas de colisões. O que nós tínhamos visto no outro vídeo era como trabalhar com as box collisions, capsule collisions, sphere collisions, através do editor de atores, ok? Agora nós estamos a ver como fazer isso dentro do editor de blueprints, que é exatamente aqui onde nós estamos, ok? Então vou chamar a esta box, vou-lhe chamar a box door collision, ok? Pronto, agora eu vou precisar trazer para aqui também a minha porta. Então eu vou aqui mais uma vez ao head, eu vou fazer então static mesh, oi, não adicionei, static mesh, e agora vou chamar a esta static mesh door. Ok, está um bocado lento aqui. No painel details do lado direito da static mesh door, eu vou adicionar aqui na static mesh a minha porta, ou seja, a malha nativa da porta. Porquê? Porque eu posso criar para cada tipo de objeto vários blueprints completamente diferentes e posso utilizar isso em momentos completamente diferentes, noutras situações completamente diversificadas. Sempre puxando a mesma mesh, desde que eu não faça as coisas diretamente na mesh, está tudo ok. Mas até porque esta lógica eu não consigo aplicar diretamente na mesh, porque não deixa, né? Porque mesh é uma coisa, blueprints é outra, ok? Então vou puxar para aqui a ESM Door, ok? E agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho de ajeitar aqui um pouco a minha... Aqui carregar é só para fazer o foco aqui. A minha caixa de colisão... Ui! A minha caixa de colisão... desculpa, estou a dar aqui cá na seta errada. A minha caixa de colisão à medida da porta. Isto é muito parecido com aquilo que eu falei no outro vídeo sobre colisões, em que eu tenho de ter uma caixa de colisão e tenho de ter o objeto todo dentro da caixa de colisão, porque senão a colisão não é eficaz, ok? Agora, o que é que nós temos de ter aqui cuidado? Às vezes nós podemos ter mais do que uma caixa de colisão. Esta mesh eu já tinha definido no editor que ela tinha de caixa de colisão, ok? Portanto, se eu criar isto e isto depois me der um problemazinho, se calhar convém eu ir lá verificar como é que aquilo está. Mas à partida não vai dar porque estamos a falar aqui de caixas de colisões com lógicas completamente diferentes, ok? Esta caixa aqui, que está na mesh da door, é para não deixar que o jogador atravesse a porta. Esta eu vou fazer apenas para uma interação, ok? Ok, então agora vamos aqui trabalhar aqui a escala para que isto fique um bocadinho maior. Até posso vir aqui acima e fazer isto. Ok. Deslocar isto aqui mais para cima. Não tem problema se ela atravessar o chão, não tem problema depois a forma como eu posiciono no jogo é igual, ok? Agora o que acontece? Eu tenho que perceber que a porta tem dois lados, ok? Se este lado vai ser o lado com que eu vou fazer a interação, quer dizer que, reparem, o pivô fica aqui embaixo da porta, então quer dizer que a porta ela vai rotacionar assim, oi? Ela vai rodar assim. Quer dizer que quando eu colocar no jogo, ela só vai abrir para um dos lados, porque nós vamos fazer aqui uma rotação de 90 graus, portanto é preciso ter atenção a estes pequenos detalhes. Se eu não quiser efetivamente isto, eu tenho de colocar o pivô do outro lado, ou independentemente do sítio onde eu coloco o pivô, ela vai rodar sobre esse eixo. Portanto, tenho que pensar sempre nestas coisas quando estamos aqui a fazer este trabalho. Ok, feito isto, o que é que eu vou fazer? Aqui é a minha box collision. No painel de detail, eu vou configurar a colisão como sendo a block all, ok? Já expliquei isso no vídeo de colisões, meus queridos, mas só para vos explicar aqui o block all é para literalmente não deixar que nada passe sem antes haver esta interação ou o evento que nós estamos aqui a configurar seja despolutado. Ok, feito isto, aqui estas configurações iniciais estão feitas, vamos agora para aqui para o Event Graph. E aqui no Event Graph eu posso começar por apagar isto, porque eu não vou precisar nada disto aqui, ok? E aquilo que eu vou querer fazer, chamar para aqui, vai ser então um evento que eu vou customizar, ou seja, uma ação que eu vou customizar, personalizar. Eu posso fazer aqui esse puxado do Custom Event de duas maneiras. Aqui na lateral esquerda, no Component Panel, eu posso carregar lá direito o rato Add Event e depois posso então pesquisar por Custom Event, ok? Mas à partida nestes aqui não me vai aparecer porque normalmente ele só aparece aqueles que já estão previamente configurados, ou então posso vir aqui mesmo dentro do Event Graph, carregar com lá direito o rato e fazer então Custom Event e fazer Add Custom Event. E vamos então dar o nome a este evento de abrir ou Open Door. Vamos pôr abrir porta. Abrir porta. Ok, isto aqui com o zoom, que é para vocês verem melhorzinho aí desse lado, ok? Eu também estou aqui a controlar, ver se vocês conseguem ver isto bem, se está perto o suficiente ou não.
Ok, posto isto, o que é que eu vou precisar de fazer aqui? Bem, eu vou ter uma animação na minha porta, portanto, se eu vou ter uma animação na minha porta, eu vou precisar de configurar essa animação. E eu quero que essa animação aconteça ao longo da linha do tempo, ou seja, quando o jogador interagir com a porta, eu quero que a porta abra. Só que eu não posso chegar simplesmente aqui e aplicar uma rotação, porque a animação não vai ficar fluida, ok? Porque ela vai fazer tipo um jump. Está numa posição e a seguir está na outra. Então eu quero que essa rotação ela seja fluida. E então para isso eu adiciono uma animação. E nós aqui temos então uma ação, por assim dizer, que nos permite adicionar essa animação que é a timeline. Então eu carrego lá direito o rato aqui no Event Graph e vou procurar por timeline. E tenho aqui Add Timeline, ok? Posso deixar aqui o nome assim como timeline, ok? Ou posso colocar a rotação da porta, como vocês quiserem. Isto o nome é sempre aquilo que vocês quiserem. E agora este íconezinho aqui que é o Execute, que é sempre a saída do início do evento, ou seja, este evento vai ser inicializado, então eu preciso sempre de tirar o Execute, só que eu vou pôr aqui para o Play from Start, ok? Agora aqui uma coisa muito importante, aqui neste momento eu não tenho nada configurado para trabalhar a questão da direção. Eu vou pôr Play from Start, que é para este evento ficar disponível a partir do momento em que o jogador começar a jogar. Ou seja, não quer dizer que a partir do momento em que o jogador joga, a porta abre. Não, é a partir do momento em que o jogador começar a jogar, está disponível a possibilidade de interação com a porta, ok? Mas eu quero então adicionar aqui uma configuração de animação. Então eu posso carregar duas vezes em cima da timeline, ou seja, duas vezes aqui em cima disto e ele abre-me o timeline template. E agora aqui eu vou adicionar um novo track e eu tenho aqui várias configurações. Isto eu vou adicionar como se fosse uma pista de animação, ok? Só que eu quero adicionar float. Porquê que eu quero adicionar float? Que é exatamente para poder trabalhar as curvas da minha animação. Então eu faço Add Float Track, ok? Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Eu faço Add Float Track e agora vou adicionar dois keyframes, um para o princípio, para a posição inicial e outro para a posição final da abertura da porta, ok? Então eu venho aqui e vou lá direto do rato e vou fazer Add Key to Curve Float. Só que, reparem, ela não ficou exatamente no 0, então aqui em cima na time eu vou colocar 0 e aqui deixo 0 também. Agora ando mais ou menos aqui até aos 70, por exemplo, aqui assim, lá direito do rato, aqui, pronto, quase que acertei. E vou colocar aqui mais ou menos nos 70. Só que agora aqui a nível de time, eu vou colocar o time nos 0.70 para ficar exatamente e o value vou pôr 1. O que é que acontece aqui? O que é este value? Este value é literalmente para dizer que aconteceu alguma coisa. Se estiver no 0, não aconteceu nada. Se estiver no 1, é porque aconteceu. Então eu agora vou carregar só aqui, só para ver aqui as minhas curvas, desculpa, os meus keyframes na visibilidade toda, ok? E agora eu vou selecionar, pode ser um deles, pode fazer uma box selection para selecionar os dois, e vou fazer lá direito do rato e vou ativar o auto. Isto aqui é basicamente para quê? É para ele fazer uma curvatura na animação, para que a animação fique com a lógica de easy in e easy out. Para quem já aqui estudou um pouco de animação sabe o que é isto que eu estou a dizer, ou seja, para que a animação ela entre suavemente e encerre o seu movimento suavemente. As lógicas de aceleração e desaceleração, para quem aqui percebe um pouco de princípios da animação. Então vou fazer auto e automaticamente a minha curva fica assim. Se eu quiser, posso ainda trabalhar os eixos, puxar isto para a frente ou para trás, para deixar mais acentuado, ok? Gravo isto, faço compile, gravo, e aqui do timeline template não preciso mais nada. Posso sair, e agora vocês veem que eu tenho aqui um new track. Aliás, eu podia até ter nomeado este track. Deixem-me só fazer aqui uma coisa. Eu fiquei aqui com a animação com 5 de comprimento. Não preciso, eu só preciso deixar isto no 1. Ok? Que é para ficar aqui mais perto e para que a animação não fique a correr sem estar a acontecer nada. E vou mudar aqui o nome da do new track. Vou fazer rename disto para rotação. Ok. E agora sim, compile novamente. Compile novamente. Save. E então venho aqui ao Event Graph e agora vamos continuar a nossa lógica. Bem, tendo em conta que eu já criei uma animação de rotação, agora eu vou adicionar um lerp. Ou abro. Mas o que é um lerp? Um lerp basicamente é como se fosse uma variável ou uma função que nos permite configurar canais, ok? Então, eu como vou querer trabalhar com o canal de rotação 90 graus, eu vou pegar aqui no new track na animação que eu trouxe e vou dizer que eu quero que ela fique linkada ao canal alfa e que o canal B ela fique nos 90%. Ok? Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer literalmente que eu vou conseguir, de certa maneira, ter aqui uma animação
hum, associada a alguma coisa, ok? Isto faz com que eu possa, de certa maneira, a partir daqui capturar estes valores e permitir que eu consiga levar isto para a animação da porta, porque o LURP basicamente é como se fosse uma linear interpolation, ou seja, uma interpolação linear que serve para calcular um valor entre dois pontos, neste caso o ponto A e o ponto B, com base numa determinada percentagem. Neste caso aqui, esta percentagem está definida no alpha, que por sua vez vem aqui do rotation, que foi definido lá no track. Eu vou querer então aqui que entre o ponto A e o ponto B, ele faça então 90, uma medida aqui de 90 graus, neste caso. O valor A é o valor inicial, o B é o valor final. E aqui no caso, o alpha, como eu defini lá na timeline, que ele estava com o valor máximo a 1, isto quer dizer que é 100% que ele vai executar a ação entre o A e o B, ele vai passá-la, vai executar essa ação até aos 100%, ou seja, até ao fim, ok? Pronto, continuando isto, a partir daqui do LURP, então eu vou fazer um set, desculpem lá. A partir aqui como eu estava a explicar, a partir aqui do LURP, eu vou fazer então um set relative rotation, exatamente para eu poder configurar a rotação da minha porta, ok? Então para isso eu venho aqui e faço set, lá direito do rato, set relative rotation, ok? E se eu colocar door, ele automaticamente vai buscar a mesh da door que eu tenho aqui deste lado. Então, ou seja, quando eu faço isto, ele já me traz conectada ao objeto a porta. Então isto quer dizer que eu vou definir uma rotação relativa para a minha porta. Eu agora faço no update e ligo aqui à entrada do set relative rotation para fazer com que a porta rode com base nas configurações que estão no timeline e que por sua vez vão buscar aqui ao LURP. Só que eu não posso deixar isto assim. Porquê? Porque se eu deixar isto assim, como isto vem daqui, esta configuração vem do update para dizer que eu estou a atualizar a rotação da porta, o que acontece é que eu não tenho nenhuma configuração a mandar para dentro do Relative Rotation a dizer que tipo de rotação é que eu estou a atualizar. Então o que é que eu vou fazer? Aqui no Rotation eu vou carregar lá direito do rato e vou fazer Split Struct Pin, que é para eu separar todos os meus eixos, ok? E agora eu tenho os eixos todos separadinhos e posso fazer conexões relativamente ao eixo. Então eu quero que a minha porta rotacione no eixo do Z. Então, esta configuração que eu fiz aqui no LURP, através do track aqui na timeline, eu vou querer fazer com que ela retorne um valor para o eixo do Z. Então, ao fazer isto, eu estou a configurar com que a minha porta, ela fique literalmente com a configuração de interação, quer dizer, ainda não está a ser, não tem interação, mas que fica com uma configuração de que, ao longo do X de tempo, ela vai fazer uma rotação. Agora vocês perguntam, mas Bruno, quando é que ela faz essa rotação? E é isso agora que nós vamos configurar. Fazemos então o compile, ok? Gravamos e vamos agora ao blueprint third character person, ok? Neste caso, third person character. E é basicamente isto que nós vamos fazer aqui, mas calma, não se assustem. Eu vou apagar isto e vou fazer tudo do zero, que é para vocês entenderem o que é que nós vamos fazer aqui. Eu simplesmente apago, ok? E agora, então, vamos começar por chamar uma chave, uma key, uma tecla do teclado que eu quero que seja utilizada para ativar estas configurações, ok? Então, lá direito do rato, eu vou fazer então key, e ele vai-me apresentar aqui teclas do keyboard, e venho aqui à procura do E. Então está aqui, E, ok? E agora, eu quero que quando o E for pressionado, aconteça alguma coisa. Então eu vou chamar aqui o line trace, porque como eu já tinha falado no outro vídeo, as blueprints e as colisões, elas funcionam com lógica com base nos line trace by channel, ok? Então isto permite-me literalmente eu configurar isto, e agora é que a magia começa verdadeiramente a acontecer. Primeiramente, para que a porta ela consiga, ou melhor, que o jogador consiga interagir com a porta, eu tenho de definir à porta qual é o eixo ou de onde é que o jogador vai vir. Ela meio que tem de detectar o jogador, por assim dizer.
Então para isso eu preciso de lhe explicar que vai existir uma câmara, que eu preciso que essa câmara, o valor dessa câmara seja capturado e a partir daí ele seja enviado para dentro desta configuração para que a porta detecte quando o jogador carregar de que lado é que o jogador está, em que posição e por aí fora. Então para isso eu vou puxar para aqui então a variável do follow camera, clico e arrasto, ok? E agora vou simplesmente puxar este pin e escrever aqui get world location, que é para ela capturar a localização global, ok? Agora, daqui eu vou puxar outro para fazer o get forward vector, que é exatamente para ela criar-me esta relação com a câmara e eu conseguir capturar esses valores. Agora, daqui do return, eu vou então extrair para aqui o multiplicador, então eu vou chegar aqui e vou fazer assim, vezes, e tenho aqui multiply, que é para ela conseguir capturar este valor, e aqui eu vou simplesmente fazer, transformar isto num, como é que era? É float single precision, exatamente, float single precision, que é para ter aqui um valor preciso desta captura da câmara, e vamos colocar isto, por exemplo, como 3000, assim, 3000, ok? Agora, aqui do pin, eu vou querer que saia então um ADD, um adicionar desta lógica da rotação, ok? Então eu vou querer que o ADD pin esteja conectado ao ADD pin, este valor do get forward vector esteja conectado então aqui a este pin do somar e o return do value da câmara vai estar também aqui conectado. Exatamente para quê? Para eu conseguir capturar o valor da câmara em relação ao posicionamento global do jogo e também armazenar aqui uma configuração adicional, ok? A partir daí posso tirar aqui o return value também e conectá-lo ao start e o pin vai então ao end, que é então para ele capturar o valor inicial e o valor final e eu consegui fazer o tratamento do posicionamento da câmara. A partir daqui, o que é que nós então vamos fazer? Nós vamos então começar a criar a lógica da interação com a tecla E juntamente com a porta. Então para isso, eu vou primeiro aqui do execute, tirar um branch, ok? E aqui eu vou conseguir então criar as lógicas, certo? Bem, desta condição, ou melhor, a esta condição, eu vou ligar o return value do line trace channel. Pumas, ok? Do out int, eu vou precisar de puxar uma configuração para o int, o resultado do it, ok? Então eu venho aqui, clico e arrasto e vou procurar por break it result, ok? Ah, Bruno, o que é então o que é então o break it result nesta lógica que nós estamos aqui a trabalhar? O break it result, até se eu maximizar aqui, ele tem várias outras opções. Ele basicamente permite-me, é um nó que me permite desmontar ou desconstruir a informação que o it result, que é o resultado de uma colisão, pode acontecer após um traço, após um line trace. Ou seja, quando eu faço um line trace, que é como que eu aqui na Blueprint tenho, por exemplo, o line trace by channel, o motor vai verificar se o raio em questão atingiu alguma coisa, ou seja, se o campo de distância atingiu alguma coisa. E se sim, ele retorna um it result com múltiplos detalhes. No caso aqui, o break it result vai permitir aceder a essa informação que eu vou necessitar aqui para trabalhar, ok? Então, do break it result, eu vou então tirar, eu vou maximizar, como vocês tinham, e vou tirar então do it actor, que é uma das configurações que eu quero aqui, vou tirar então um actor as tag, ok? Eu não tenho aqui nenhuma, mas eu vou ter de configurar uma tag de door. Mas a partir daí eu posso deixar assim. Eu posso deixar isto assim. Deixa-me só ver aqui se na Blueprint eu não fiz aqui nenhuma tag. Ok, aqui na Blueprint eu venho aqui à door. Eu posso adicionar aqui uma tag. Eu vou-lhe chamar, por exemplo, de door. Ok, só para ela capturar o mesmo valor. Pronto, voltando aqui então. Eu criei na Blueprint errada. Boa. É aqui na outra que eu precisava. Se bem que, deixa-me lá confirmar aqui uma coisa. Não, eu por acaso no outro exemplo eu não fiz aqui nenhuma tag. Talvez eu não precise disto aqui.
Deixa-me ver. Não, eu da primeira vez tinha posto aqui no BP Door. Podemos fazer a mesma coisa. Vamos aqui ao BP Door e aqui na primeira opção vamos colocar aqui então tag, adicionar então uma tag de Door para nós capturarmos a tag do outro lado, ok? Compilar, guardar, vimos aqui ao Blueprint Character e agora quando tem aqui este nome ele já faz a relação automaticamente, ok? Pronto, agora aqui de cima deste branch eu tenho então uma condição de verdadeiro ou falso. Do verdadeiro eu vou tirar outro branch que literalmente vai capturar a condição que vai vir do hit ator, ou seja, que é para eu efetivamente conseguir calcular o hit se aconteceu alguma coisa ou não. Depois, aqui no false não vou deixar nada, ou seja, se for falso eu vou deixar sem acontecer nada, ok? E agora deste novo branch, desta nova tomada de decisão, eu vou então fazer um cast da blueprint da minha porta, cast BP door 2, ok? Aqui eu estou a invocar a minha porta e então eu digo que quando invocar a minha porta eu quero então que o hit do ator interaja com a minha porta, ok? E que daqui, quando houver essa interação carregando na tecla E, eu quero então que ele chame o evento que nós configuramos aqui no BP Door como abrir porta. Então eu puxo daqui e vou então fazer abrir porta. Tenho aqui o evento que eu criei dentro da blueprint da minha porta e então eu vou dizer que a BP Door, a blueprint que eu estou a fazer o cast aqui para dentro da ação de carregar na porta, desculpem, não é, eu quero que ela vá estar relacionada como objeto do evento da minha porta, ok? E à partida está feita a minha lógica condicional da blueprint, é um pouco complexa, eu compilo, gravo, agora venho aqui ao meu jogo, eu já tenho aqui a porta, mas eu vou fazer uma coisa, malta, esta porta não me vai servir de muito aqui porque ela não tem a blueprint, então eu vou apagar esta porta e vou aqui ao Content Draw e vou buscar a BP Door 2, ok? Vamos aqui ao F e vamos posicionar a nossa porta. Rotacionamos a bendita. Eu não sei se estava assim anteriormente. Deixa eu ver como é que estava. Ela estava para aquele lado. Ok, então bora lá. Vamos posicionar aqui a bendita. Aqui 90 graus ao sol. 90 graus aqui, ok, e posicionamos ali entre o aro, só para ficar aqui bonitinha. Ok, então e bora lá ver se isto funcionou como deve ser. Vou correr então aqui, ok, o jogo, e agora chego aqui à minha porta, ela não deixa passar, e cá está, a porta abriu. Ou seja, vou recapitular, agora aqui é lógico que se eu carregar várias vezes no E, ela fecha a porta automaticamente e abre porque eu não tinha configurado nada, mas cá está, eu a carregar aqui no E e depois a porta acaba por abrir. O que é que me faltaria aqui? Faltaria-me, por exemplo, uma janela de interação, uma interface gráfica, quando o jogador chegasse aqui, abrisse um texto a dizer pressionar o E para abrir a porta ou uma coisa do género, ok? Mas é isto, meus queridos, o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, até à próxima, um beijo e um queijo e bons jogos, meus queridos. Tchau!